noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre uma das atividades mais importantes da economia aqui de Minas Gerais. Está no nosso nome, inclusive. É a mineração. A gente recebe aqui hoje o CEO da Itaminas, o Thiago Toscano. Thiago, como vai? Bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores, Murilo, Leon. Bom, também aqui com a gente o nosso comentarista de política, de economia, de um pouquinho de tudo, Orion Teixeira, e também o nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha. Pessoal, boa noite, obrigado aqui pela participação. Thiago, antes de a gente falar um pouquinho sobre a atuação da Itaminas, eu queria falar um pouco sobre mineração, obviamente. E pensando neste ano novo, esse 2025 que está aí, de que forma esse setor que é tão importante, como falei, chega neste novo ano posicionado? Pensando em tamanho de mercado, novidades, expectativas mesmo. O setor de mineração, ele se a gente olhar para a cadeia, né, o que vem na sequência, né? A gente produz minério de ferro e vende para a siderurgia, então ele é muito dependente do setor siderúrgico. E o setor siderúrgico forte é o setor externo, puxado principalmente pelas siderurgias da China, né? Então, a nossa expectativa depende muito da expectativa da China. Não é uma expectativa de decolar, como vinha acontecendo nos anos anteriores, aqueles crescimentos de 8%, 10% ao ano, mas a gente tem uma expectativa de pelo menos uma manutenção, especialmente em termos de preço, né? Que também é afetado pela questão do câmbio, que andou bem volátil aí. Ainda está, né? Ainda está bem volátil, mas a gente, especialmente na Itaminas, a gente está com expectativas muito boas para o ano de 2025. E quando a gente pensa em mineração, qual que é a composição dessa atividade hoje na economia do nosso estado, até para a gente dimensionar para quem está em casa? Se a gente for olhar até assim, estatisticamente, a gente tem que olhar de uma maneira mais ampla, né? Conversava com o Murilo um pouco sobre isso, porque se você olhar pelo dado que sai no IBGE, na Fundação João Pinheiro, você vai olhar ali coisa de 3%. Mas da mineração, especificamente. Agora, quando você puxa a energia que ela consome, a logística que ela consome, né? Todas as outras cadeias de serviço do entorno, é gigantesco, né? Posso dizer, assim, não existe esse dado público, mas eu posso te dizer que é algo que certamente é acima de 30% da nossa economia, que ela é altamente dependente da mineração. Tiago, você citou aí a China, eu queria que você falasse um pouco dessa relação. Você falou que o mercado da China, se não há essa expectativa de decolar, né? Pelo contrário. Hoje, esse minério aqui que eu produzido em Minas e no Brasil, a China é o principal cliente. Se por um lado a China está com esse momento, vamos dizer, de instabilidade, por outro lado o dólar alto também ajuda as empresas, tendo em vista que a maior parte é exportado. É isso mesmo? Como é que é essa contabilidade? É isso mesmo. Assim, acho que tem duas grandes variáveis com relação à questão das receitas das empresas mineradoras, né? Uma é o que a gente chama de Platts. Platts é um indicador, quando a gente fala que o minério de ferro é uma commodity, muita gente fala, às vezes não sabe o que é o commodity. É que o preço dela é balizado pelo mercado internacional. Tem um conjunto de empresas que avaliam e falam quanto que está sendo vendido na média. E isso sai um indicador, que é o nome Platts, que é o preço do mercado. Então, quando a gente vê e fala assim, o minério está $100, o Platts está $100. Esse Platts, ele caiu de 120 para 100, fechou o ano, inclusive fechou 100,00 centavos, assim, foi bem simbólico no final do ano de 2024, e a gente tem uma expectativa aí, ele pode variar entre 110 e até chegar até R$130 num cenário excelente. Reais ou dólares? Dólares, perdão. E aí o dólar, esse sim, né, como os contratos são todos balizados por um indicador em dólar, então o dólar também vai fazer referência. Então, se o Platts cai um pouquinho de um lado no ano passado, por outro, o dólar compensou. E na média, ele acabou compensando, pelo menos para a gente, ali a receita. Pensando em cenário internacional, ainda essa questão econômica, Donald Trump, nos Estados Unidos, tem um impacto, alguma expectativa para o setor de mineração no Brasil? Isso é ruim, isso é bom? Em teoria, se a gente partir do pressuposto de que a maior parte do nosso minério é exportado para a China e que a política do presidente Donald Trump é uma política de cercear o comércio com a China, comprar menos da China, então isso poderia ter um impacto também para a gente negativamente, no sentido de que se a China vende menos, ela vai precisar de menos minério também. A gente não sabe qual que é o tamanho disso.
por enquanto, mesmo com todas as declarações que ele tem feito, as medidas que ele tem adotado, ainda não tem impactado diretamente na mineração, mas já tem impactado no valor do câmbio do yuan, né, da moeda chinesa, em relação ao dólar, que se desvalorizou nos últimos tempos no valor máximo, desde 2008. Então, não dá para dissociar a mineração da questão do impacto no meio ambiente, né? Vocês fariam oferecer minério de ferro de alta qualidade, né? O que representa isso para a qualidade do local e do meio ambiente que está sendo minerado, né? Quer dizer, vocês buscam a transformação sustentável desse setor? Certamente, Orion, são duas vertentes, né? Uma da mineração em si mesmo, da atividade que ela exerce de mineração. Então, ela naturalmente tem que lavrar o minério, né? Que é tirar o minério lá da terra, e isso tem um impacto ambiental. Por outro lado, até por exigência legal, ela precisa preservar. Então, como compensação ambiental. Né? Hoje, na média, as minerações, elas compensam uma área que é 10 vezes maior do que a área que ela explora. Pouca gente sabe disso, que o entorno de Belo Horizonte, por exemplo, com todas as áreas de preservação, os parques, né? Rola Moça, a própria Serra do Curral, são áreas de preservação hoje em razão da mineração, que foi colocado como condicionante lá no passado. Então, tem um lado disso e tem o lado do próprio minério de ferro em si, que, se você olhar na cadeia da siderurgia, né? A siderurgia, pouca gente sabe, mas ela é responsável por 8% das emissões de carbono no mundo. Né? Então, ela tem diversas ações de descarbonização da indústria. Ao invés de usar carbono, trocar os autofornos, né, para autofornos elétricos, usar hidrogênio ao invés do carvão. E uma dessas iniciativas é comprar um minério de maior qualidade, que é um minério que a gente fala de 67% de teor de ferro. Na média, quando a gente fala desse Platts de $100, a gente está falando de um minério de 62% de ferro. Então, a indústria siderúrgica quer comprar um minério de 67% de ferro. E aí que eu acho que Minas Gerais tem uma grande oportunidade. Falei isso num evento com o governador, que é o seguinte: aonde se encontra esse minério de 67%? A Austrália, que é o maior produtor de minério de ferro, o tipo de minério de ferro que a Austrália produz, não consegue chegar no teor de 67%, então ela está fora dessa jogada. Existe um projeto grande na África para sair que chama Simandou, que ainda existe uma dúvida com relação à capacidade dele de chegar nesse teor ou não. Então, sobraram duas grandes localidades no mundo. Estou falando em questão de volume, você vai ter locais pequenos, mas em volume você vai ter Pará e Minas Gerais, para atender a indústria siderúrgica mundial na rota da descarbonização. Quando você olha para o Pará, a Vale é que domina a produção lá, e no Vale Day, o novo presidente da Vale, inclusive, falou que para a Vale não faz sentido, ela blenda esse minério para chegar num teor mais baixo e atender os clientes dele. Então, ela não vai seguir pela rota, pelo menos no curto prazo, na forma como ele falou no Vale Day para os investidores. Então, só sobrou um lugar do mundo para produzir um minério para chegar em 67% no volume que se demanda no mundo, né? Porque só 8% desse minério, do minério produzido no mundo, tem esse teor. Então, só tem um lugar para poder atender essa demanda que está crescendo. A descarbonização é dada, não tem discussão. Do siderurgia está mudando para isso. Sobrou quadrilátero ferrífero. Então, o estado de Minas Gerais... Tiago, é uma pergunta de leigo mesmo. No Pará, por exemplo, sempre se fala que o minério lá tem uma qualidade maior porque justamente tem uma maior quantidade, vamos dizer ali, de minério de ferro. É mais pureza, né? Aqui em Minas, qual que é a média dessa pureza do minério de ferro? Eu já ouvi falar que é bem mais baixa. Como é que vai chegar nesse 67%? Essa pergunta é super interessante, porque pelo seguinte, no Pará hoje, como a exploração ela é relativamente nova em relação ao que acontece em Minas Gerais, você consegue extrair o minério com alto teor com um processo muito simples, né? Você não precisa passar por processos de concentração, que a gente chama aqui, vou explicar um pouquinho depois lá na frente. Você tira o minério ali do solo, basicamente, assim, numa linguagem mais comum, e ela sai naquele teor. Né? Ele não consegue atender a rota da descarbonização porque ele precisaria passar por processos que a gente chama de comunição, né? Que diminui o tamanho da partícula. Ele já sai, vamos dizer, bruto, ele já tem esse teor. Exatamente. Teor. Que é o que acontecia em Minas Gerais em 1920, quando, na verdade, né, nasce o setor de mineração em Minas Gerais, quando a siderurgia no mundo, comandada pelos Estados Unidos e pela Suécia, estão com as suas minas exauridas. O Brasil leva 2 ministros para um congresso que o Roosevelt faz em Estocolmo.
algumas minas são apresentadas, todo mundo vem para cá e começa a comprar as minas, porque o minério tinha exatamente essa qualidade. Mas é natural da mineração que na medida em que você vai explorando a mina e você vai abaixando, a qualidade vai piorando. Exatamente. E o que aconteceu em Minas Gerais é que na medida que essa qualidade cai, com o Pará aumentando a qualidade, você tem uma migração da mineração para lá. Então o Estado perde muito. Se ele depende de 30%, pelo menos, da mineração, a tendência do Estado inteiro cair, da economia como um todo. Então o que o Estado... acho que a entrada da China ajudou muito nisso, porque a China demandou um volume muito grande e não tinha minério na época. Muito minério que antes não era minerado, muita coisa que ainda foi colocado como rejeito na época, seja jogado nas barragens ou seja empilhado a seco, ele passou a virar minério por meio de um processamento. Então você tirava ali um minério que estava, vamos dizer, com 45%, 50% de ferro, né, 50 e poucos por cento de ferro, quer dizer, não atendia a indústria siderúrgica, né, se desenvolveu novas rotas de processamento, onde esse minério começou a ser quebrado, começou a ser mais britado, né, diminuído o tamanho, separando as partículas que são impurezas, como você falou, como sílica, como fósforo, como alumínio, e na medida que você consegue, por meio desses processos, tirar a partícula, a qualidade do minério sobe e chega... hoje a gente produz um minério de 62%, né, que é o que hoje chama de pellet feed, que é o minério mais fininho que tem de todos, com 62%. Então, se a gente continuar o processo de diminuição do tamanho dessa partícula, e aí você tem processos tecnológicos para isso, como espiral gravítica, né, flotação, são técnicas de mineração. Mas são processos que não envolvem o aumento, vamos dizer, da queima de carbono. Não tem nada a ver, são outros processos. Não, na verdade, são processos não de mineração em si, da lavra, mas são processos de usina. Então, são processos onde você vai ter separador magnético, né, processos de ímã. Então, você tem energia ali, mas que não necessariamente vai usar o carvão. O carvão vai vir, na verdade, lá na indústria da siderurgia. Né? Toscano, além dessa compensação da mineração que você falou, você pode falar pela sua empresa, mas assim, o processo de produção é muito poluente ainda. É possível influenciar os seus parceiros nessa cadeia da mineração a adotarem esses modelos de descarbonização do setor? Eu acho que sim, Orion, na medida em que eles entenderem que eles também ganham com esse processo. Porque eu vou usar aqui as palavras de das pessoas que trabalham com a gente lá na Itaminas, né? Um dos diretores que está lá, o André, que ele é um cara com uma carreira brilhante, passou por CSN, por Gerdau, e que quando a gente desenhou essa estratégia da Itaminas de descarbonização, ele virou para mim e falou assim, cara, isso aí que você está falando, todo mundo já sabe na mineração, só que ninguém conseguiu enxergar ou ninguém conseguiu contar a história do jeito que você contou, e a partir do momento que não consegue, não acessa o mercado estrangeiro que está querendo discutir descarbonização. Por quê? Porque esse minério mais rico, ele tem um prêmio no mercado. Então, todo mundo quer produzir ele. Mas qual que é a história que eu vou contar? Eu falei assim, eu posso te contar que eu estou produzindo um minério de maior teor que tem um preço mais alto, mais que você precisa, mais eficiente, ou eu posso te contar uma história que eu quero te ajudar a descarbonizar. Que foi o que a gente foi, por exemplo, levei a Itaminas em Londres e estamos discutindo outras idas à Índia e ao Oriente Médio, porque a gente acha que vai ter uma migração dessa indústria siderúrgica saindo da Europa e indo para o Oriente Médio, que é onde a energia é mais barata, já que é um processo que vai demandar tipo de energias diferentes do que hoje é o carvão. Então, a gente só bolou uma estratégia diferente. Quando a gente bolou isso, a gente teve acesso a capital mais barato, está tendo, né, acesso a capital mais barato, a investidores estrangeiros, com a taxa de juros subindo no Brasil. O que a gente espera influenciar se está dando certo para Itaminas, dá certo para mim também. Então, acho que eu tenho que ir nessa lógica. Acho que é a influência que a gente quer fazer. Tiago, agora, é uma atividade que é exploratória e visualmente feia, né? Vamos falar assim, a população, quando, grosso modo, né? Se perguntar para qualquer um, fala, nossa, olha ali a mineração, como está feio, está aí minerando. Você acha que há uma preocupação, se não do setor, mas pela Itaminas, pelo menos, de pensar, igual o pessoal do agro, pensou quase num rebranding do agro, né? Desse agro ser pop, ser tudo e tudo mais, do setor da mineração, é possível pensar em algo assim também? De deixar mais palatável aí para as pessoas? Eu acho que né? A gente até falava ali em off que o IBRAM tem uma iniciativas nesse sentido, mas eu acho que o mindset da mineração, ele ainda demora a virar, porque se a gente pensar, poxa, eu produzo minério de ferro e exporto direto para a China. Para que eu preciso de
conversar com você. Com a Dona Maria. Por que eu preciso fazer uma propaganda? Eu não preciso vender o produto para você. Por que você mora aqui do lado está sendo impactado? E daí? Eu sou grande, você é pequeno. Mas aí, com os desastres, né, de Mariana e de... Essa é uma visão muito pessoal, assim. De Mariana e de Brumadinho, o pessoal olhou e falou assim, opa, peraí, você não pode fazer isso aqui, não. E aí, a mineração, que está aqui há tantas décadas, ela falou, tá bom, mas como é que eu faço essa relação com a comunidade? Como é que eu faço melhor a relação com o meio ambiente? Então, assim, é possível, mas eu acho que o mindset das pessoas ainda não está preparado por isso. Por isso que a dificuldade de falar de descarbonização que falava anteriormente, né? Então, por exemplo, a Itaminas, ela tem um parque, ela construiu um parque municipal, urbano, chamado Parque Municipal Cachoeira de Sarzeto. É um parque lindo, o arquiteto é o mesmo, o paisagista, né, é o mesmo do Ioti. Então, assim, é um parque maravilhoso, mas estava lá. Falei, gente, peraí, tem que levar ações para lá, mostrar isso. Assim. Tem uma parte boa que é da mineração. Esse parque nunca ia existir se não fosse a mineração. Né? E eu acho que mais do que isso, porque isso é uma obrigação. Agora, se a gente olhar, né, o que você fez hoje que não tem mineração na sua vida? Né? Porque quem tem dificuldade de acordar sem despertador não vai ter isso, mas eu acordei com o meu do celular. Aí quando você pega o celular, tem nióbio, tem cobre, tem ouro, tem prata, tem mineração lá dentro. Então, assim, se eu sou contra a mineração, então não posso ter o celular. As pessoas estão nos assistindo, estão na televisão com todos os equipamentos aqui. Tem minério de ferro, tem o aço, né, que está tudo lá. O copo aqui, até nas coisas mais simples, aqui tem cerâmica, tem areia, tem mineração, tem água. Mas talvez essa aqui não seja mineral, mas se for mineral, ainda é da mineração. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, se não plantou, foi minerado. Basicamente entendeu? Tiago, acho que o questionamento que se faz, assim, acho, né, que dentro dessa linha que nós estamos discutindo, claro que há pessoas contra a mineração, mas enfim, acho que a grande maioria não é contra a mineração, mas sim da maneira que vinha ocorrendo e que se descobriu da pior forma possível com esses dois desastres que a gente citou, né, Mariana em 2015, vai fazer 10 anos esse ano, e Brumadinho em 2019. Se descobriu que é um setor que se autorregulava, enfim, governo com muita dificuldade de fiscalização, muito pouco investimento em infraestrutura e tecnologias também aí questionáveis. Eu queria que você contasse um pouco, a partir da sua experiência na Itaminas, o que tem de mais moderno, por exemplo, quando a gente pensa, né, o governo proibiu, depois de Brumadinho, a questão das barragens a montante, né, que são as barragens de resíduo, né, da mineração. Hoje, quais são as tecnologias mais modernas e elas são utilizadas aqui em Minas Gerais, por exemplo? Você pode falar pela Itaminas, mas também você já está, vamos dizer, inteirado aí do setor, né? A gente está de acordo aí com as práticas mais modernas do mundo, questão de tecnologia e de segurança também? Sem dúvida que está, não só na Itaminas, mas essa obrigação legal levou as empresas, ainda que as barragens da jusante tenham um nível de segurança alto, a não procurar projetos mais de barragem pela questão do impacto, né? Então, todo mundo hoje tem migrado para o que a gente chama de empilhamento a seco, que é você pega aquele rejeito que ia para a barragem antes e passa ele num processo de filtro-prensa, né? E aí são grandes filtros, assim, placas que prensam o material, a água cai, volta para o processo e aí cai uma placa com umidade de 22%. Esse material dessa placa ele vai para um pátio maior, ele é aberto, seca um pouquinho, a umidade cai e aí você vai empilhando rejeito ali dentro. Hoje isso é o que há de mais moderno e é o que está nas mineradoras, independente do tamanho. E ele pode ser reaproveitado, esse rejeito? Hoje, com tecnologia que tem, não tem como, porque ele tem um percentual, um teor de ferro ali de 30%. Então, é mais ou menos a lógica lá atrás. Hoje não, porque não tem processo para separar ele e tirar as impurezas e levar o teor. Mas se daqui a 10, 20, 30 anos isso for desenvolvido, você vai lá na pilha de novo, pega, reprocessa e pode ser possível. Hoje não é. Mas eu acho que essa questão dessa modernização, Murilo, ela foi quase que uma obrigação legal. Ela não é porque eu acredito que é a melhor forma de fazer. Vou te dar um exemplo, até para não ficar feio, porque eu vou falar vou falar do problema, na verdade, que a Itaminas tinha. Quando a gente chegou lá na Itaminas, tinha uma decisão judicial para fechar a Itaminas em 10 dias por descumprimento de condicionantes ambientais. Né? Então, eu tive no CAOMA, né, que é a Coordenadoria do Meio Ambiente do Ministério Público, e o procurador, que é um cara sensacional, né, o ex-procurador Carlos Eduardo, ele falou o seguinte, cara, a Itaminas fecha numa canetada aqui, porque ela descumpre tudo.
E aí nós estamos falando de descumprimento de lei, não fazia nem o mínimo, né? A gente fez todo o ajuste, a gente internalizou toda a parte de meio ambiente e hoje a gente faz no meio ambiente, nós estamos falando de 6 meses que a gente está lá, né? Hoje nós mudamos completamente a Itaminas. A gente tem um processo, todos os processos ambientais monitorados, a gente informa previamente ao órgão ambiental, a gente informa previamente ao Ministério Público, cumprimento das condicionantes ambientais e ainda faz mais outros programas ambientais do que a lei nos exige. Então, é uma questão muito de se acreditar ou não naquilo. E eu acho que a Itaminas ganhou. Então, assim, a gente aumentou o custo para poder fazer isso, mas a gente ganhou muito mais. A Itaminas não tinha credibilidade junto aos órgãos, sabe, Murilo? Então, assim, não tinha nem... parece que o setor vai empurrado, sabe? E eu acho que a grande mudança vai ser no dia que ele falar assim, não, eu que tenho que ir, não precisa mais me empurrar, não. Vamos fazer um intervalo aqui, entrevista coletiva volta já já. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o CEO da Itaminas Mineração, Thiago Toscano, e o Orion abre o segundo bloco. Toscano, nessa linha do que você falou no bloco anterior sobre modernização e aperfeiçoamento da atividade, o que diz, por exemplo, o Acordo de Paris? Como é que a empresa se adequa nesse sentido? O Acordo de Paris, ele traz uma série de metas, né, para descarbonização, né, para redução da emissão. Hoje, quando a gente pegou a Itaminas, nós estamos muito longe de cumprir da nossa parte o acordo de emissão. Ele tem as metas do acordo, né? O maior responsável por emissão no setor de mineração, ele é o combustível, porque você tem as máquinas trabalhando, os tratores, as escavadeiras minerando, usando o combustível fóssil, diesel, né? E ele é o maior responsável pela emissão. A gente emite muito pouco. Mas se a gente for olhar só para a gente, o que a gente precisa fazer é trocar e começar a experimentar o que ainda não está totalmente sedimentado no mercado, que são os equipamentos elétricos. Por outro lado, 100% da energia que é utilizada em Itaminas, ela já vem hoje de fontes renováveis. Então, a gente já cumpre um pedaço. A gente, até 2030, certamente, a gente vai ter dificuldade de cumprir. Para 50, que aí já pegando outros acordos, né, é possível cumprir, com vontade a gente consegue cumprir. A gente tem hoje um monitoramento de gás de efeito estufa, né? A gente fez uma parceria, a gente está estudando novos estudos, mas novos fornecedores, né, novos prestadores de serviços, mas no passado a gente fez com a FIENG. A FIENG tem uma área que avalia isso e aí a gente precisa ainda tomar essas medidas. Tiago, vamos falar um pouquinho da Itaminas. Você comentou aqui de um parque em Sarzedo, a empresa está toda em Sarzedo, é isso, né? É isso, assim, para as pessoas poderem identificar, vai ficar fácil, assim, a Serra do Curral, se você considerar que ela continua indo ali para a região da saída do rio, ali do quadrilátero ferrífero, né, ali o complexo Serra Azul, que a gente chama, ela continua, aquilo ali vai correndo e vai embora por muitos quilômetros ali, passa 040, 381. A gente está nesse complexo da Serra Azul, onde fica... de um lado está Itaminas, né, quando você sobe a serra, do outro é exatamente o córrego do Feijão da Vale, que teve o deslizamento. Nós estamos parede com parede realmente lá de Brumadinho, né, que estavam com as atividades paralisadas. Uhum. E falando da Itaminas ainda, onde que ela está situada hoje aqui nesse mercado de mineração brasileira? Quando a gente pensa em mineração, a gente pensa na Vale, que talvez seja a maior empresa, né, entre as maiores do mundo, né, entre as 3 maiores do mundo. A Itaminas está o quê? Está entre as médias, as grandes, pequenas, onde vocês estão localizados? Eu quase levanto para falar assim, de tanto orgulho. Assim, eu queria ver mais, quantos colaboradores, como é que vocês estão assim, de tamanho hoje mesmo? Então eu vou te falar, porque isso é uma das coisas mais interessantes, porque eu não conhecia Itaminas antes de ir para lá. Então, você vê como é que o trabalho da mineração ele era mal conduzido, assim, né? Se você pegar o Brasil, a revista Brasil Mineral faz um ranking das maiores empresas de mineração do Brasil. A Itaminas é a 10ª maior empresa de mineração. Quando você olha para cima do ranking das primeiras, você vai ter Vale, CSN, que é um mundo à parte, né? Aí você tem 2 outros grupos que eu costumo dividir, que você tem a Anglo América e a Samarco, que são mineradoras de altíssimo nível, né? Estão num nicho de mercado específico com seus clientes bem consolidados. E você tem outro grupo que, na verdade, não são propriamente mineradoras, mas siderúrgicas que têm sua mineração, a Uzi Minas, a Gerdau, a Valurec, né? A ArcelorMittal. Então, a Itaminas,
Eu falo que assim, ela é a maior empresa de mineração do Brasil, depois das maiores. Né? Marqueteiro ele. E aí, com essa possibilidade de Minas Gerais ser o berço da descarbonização, nós somos as maiores que está sozinha no mercado, porque todas as outras estão casadas. A Vale tem seu mercado, a CSN tem seu mercado, e a gente é a primeira daquelas que, na verdade, aqui em Minas Gerais, acaba vendendo para o próprio mercado interno, que em Minas Gerais, quem está para baixo ali, se não vende para essas siderúrgicas, vai vender para a Vale, para a CSN ou para a Trafigura, né? Via de regra, assim, vamos dizer, mais de 90% do mercado. Então, eu falo que a Itaminas é a menina mais bonita dançando no salão sozinha, à procura de um parceiro, de um investidor para poder crescer. Mas quando se fala em investimentos, são sempre astronômicos no caso da mineração, né? Qual que é a meta atual da produção de vocês? E qual que é a produção atual? Qual que é a meta futura aí? E como é que vocês estão organizando esse processo aí dentro desse ranking que você falou aí? Então, Orion, a gente é a menina mais bonita do salão pelo seguinte, a gente produz, de produto final, né? A gente tem 6,5 milhões de toneladas que a gente produz por ano. A Vale, para as pessoas terem uma noção, porque eu também não sabia o que era isso, a Vale produz 330. É outro patamar. Outro patamar. A CSN, talvez seus 40, a Anglo-América ali uns 20. A gente está com 6,5 milhões de toneladas. Entretanto, nós temos a licença para produzir 15,5 milhões de toneladas. Então, nós temos mais que dobrar o tamanho. Mais que dobrar o tamanho. E se você considerar que em 9 milhões de toneladas, ela é maior do que quase todas as mineradoras que estão abaixo dela. Só que já é licenciado. Então assim, porque para o investidor, né, para poder fazer o investimento, e aí todos os investimentos que a gente planeja fazer nos próximos 10 anos, né, que é um investimento de R$1,5 bilhão, justamente para a gente melhorar o nosso processo e produzir esse minério de 67%, né, todas as outras mineradoras podem fazer a mesma coisa, desenhar planos na mesma linha. Mas a Itaminas é a única que tem a licença já pronta. Essa licença ambiental que você Licença refere? ambiental. Então, o que acontece? Para o mercado financeiro, qual que é o grande problema da mineração? É justamente a licença ambiental, porque o investidor, ele sabe quanto que ele vai colocar o dinheiro, não sabe quanto que vai tirar, porque ele não sabe quanto tempo vai demorar a licença ambiental, que você tem licença, demora mais de 10 anos. Né? E aí a gente, quando vai para fora, igual a gente foi para Londres, vai conversar com o banco, com o investidor, a gente fala, não, eu tenho a licença. Você Quem são esses investidores? Eles são flutuantes assim no mercado? A Itaminas, ela tinha dentro da transação de compra e venda, foi quitada uma dívida da Itaminas com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que era uma dívida federal, né, de tributos não pagos, da ordem de R$1,8 bilhão. Foi dado um desconto, a dívida chegou ali a R$560 milhões e ela foi quitada. Então, por causa da dívida, a Itaminas não acessava o mercado financeiro. Com a quitação da dívida, você tem uma empresa com licença ambiental para crescer, grupo de 3 investidores mineiros fortes e que não está alavancada, que a gente fala, não está endividada. Tem uma operação de crédito de R$40 milhões, faturando R$1,2 bilhão por ano. Então, todo mundo quer emprestar dinheiro para isso, de qualquer forma. Eu te presto dinheiro para capital de giro, para os investimentos, eu quero ser sócio, eu já recebi chinês, eu já estive em Londres. Por quê? Porque você olha e de fato, é uma joia. Enquanto negócio, né, financeiro, né, negócio e negócio financeiro, uma coisa diferenciada, de fato. Tiago, só para a gente retomar esse assunto aqui, para ficar claro para quem está nos assistindo, que às vezes a gente fala aqui, mas não é muito claro. Quando você fala que Minas Gerais pode vir a ser esse berço da descarbonização na mineração, é porque com esse minério de 67%, que é a possibilidade de chegar, vai se gastar menos, vamos dizer, no processo de transformação desse minério, vai se gastar menos carvão, vai se queimar menos carvão. É isso, né? Exatamente. Assim, de uma maneira bem simplista, assim, é isso que está se falando. Exatamente. Né? O minério de 67%, né, ele sai de 67%, ele tem menos contaminantes. Então, quando ele vai para o alto forno, ele usa menos carvão. Então, o minério de Minas Gerais... É mais fácil queimar ele. Exatamente. E a alternativa é hidrogênio? O que é que você... Na verdade, o hidrogênio complementa, né? Você usa hidrogênio para esquentar, porque você imagina o seguinte, eu tenho um alto forno que vai transformar o minério em ferro e em gusa em aço, né? Então eu preciso injetar energia, injetar calor. Esse calor era injetado com carvão. Então o carvão vem sendo substituído por eletricidade ou por hidrogênio.
Só que se eu continuar usando minério de 62%, eu continuo poluindo, né? Esse pedacinho aqui eu não despoluí, né? Quando eu jogo minério de 67%, que só aqui em Minas Gerais hoje a gente está preparado para produzir, então aí você precisa de menos carvão e por isso você descarboniza. Então, Thiago, vou fazer uma pergunta para ele aqui na questão do impacto, que além do impacto negativo ambiental, tem um impacto negativo na economia, quando também tem o positivo no ranking aí do PIB mineiro. A questão da Lei Candir, qual que é a sua opinião sobre isso? Porque a Lei Candir, ela isenta as empresas mineradoras para exportação desse minério de ferro. E havia antes uma promessa de compensação que nunca aconteceu, né? E agora não existe mais nada. Como é que fica a economia com isso? Vou tirar o chapéu aqui de CEO da Itaminas, né, para responder um pouco mais na teoria, porque assim, em tese, se eu tenho competitividade, assim, qual que é a lógica de você não tributar a exportação, né? É você melhorar a competitividade dos produtos internos. Então, se eu quero exportar copo e você me cobra ICMS em cima do copo, eu tenho que concorrer com o copo da China e vou perder, né? Agora, se o minério está só aqui e eu não compenso para ninguém, por que eu vou tirar a tributação? Então, em tese, não faz sentido aplicar a Lei Candir, ou pode não fazer sentido aplicar a Lei Candir para o minério de ferro, para o minério, como se ele está só aqui, né? Por outro lado, ele compõe o custo da indústria, né? E essa indústria compete globalmente, porque a gente está competindo com os australianos, vai competir com esse projeto da África. E se a gente tributar aqui, aí a gente entra na mesma lógica dos produtos industriais, né? Que hoje não tem competitividade nenhuma. O Brasil só é forte em agro, então a gente está seguindo a mesma lógica lá. É um assunto difícil, né? Assim, por um lado, eu acho que você tem uma perda de arrecadação que talvez você não teria, pensando com o chapéu de governo, pensando com o chapéu de empresário, você tira meu retorno, eu perco o interesse de investir 1,5 bi e gerar os 2.500 empregos, voltando à pergunta que você tinha, né? São 2.000 empregos, são 700 colaboradores diretos e 1.800 indiretos, você fala, pô, vai aumentar meu risco, meu retorno traz, eu vou investir menos, a economia não acelera. Então, é um trade-off, assim, né? Tiago, queria, reta final já, para a gente falar ainda um pouco sobre futuro, você falando de emprego, inclusive. Pensando nesse plano de investimento, 1,5 bilhão, né, na próxima década, que tipo de emprego, de colaborador que o setor está precisando, a Itaminas está precisando? Eu vou falar pensando no futuro, assim, de uma maneira mais moderna, sabe, Lucas? Porque o que a gente tem visto muito hoje é que tem muita oportunidade na área de tecnologia, especialmente inteligência artificial. E aí tudo que vem com isso. A mineração tem muito espaço para isso, pelo seguinte, hoje você já tem iniciativas de máquinas com operadores remotos, né, algumas até computadorizadas, mas tem muita decisão ainda que é manual. É uma indústria que, se você for lá, ela é, comparativamente à indústria moderna, ela é arcaica, apesar de ser moderna para a mineração. Então, você chega lá numa unidade da Itaminas, né, em uma das instalações, ela foi instalada na década de 60, né? Mas está lá, funcionando até hoje. Então, essa tecnologia ainda não chegou propriamente dito lá. Entendi. Então, a gente, por exemplo, nós estamos instalando equipamentos para ter internet das coisas, para predizer manutenção. Então, eu não quero mais alguém avaliando dado que sai da máquina para saber se eu faço a manutenção corretiva agora ou se eu espero a preventiva. Eu quero que a máquina me diga automaticamente, vem fazer. Não quero o cara pensando só vem aqui e vai. Então, isso muda, mas aí eu preciso do cara programando para poder ter a inteligência em TI, para poder ter esses dados todos. Tá certo, bacana. Bom, Tiago, agradeço muito, viu, sua vinda aqui. Até uma próxima. Obrigado a você, Lucas, Murilo, Orion, de novo. Foi um prazer. Obrigado também, Murilo, Orion, pela participação. Entrevista coletiva ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir a este e aos outros programas do nosso jornalismo lá no nosso YouTube, na página Band Minas. Boa noite para você. Até.